20. Deram ao nômade um pequeno quarto perto do centro da cidade. Ele achou que era confortavelmente pequeno, como uma oficina, com uma parede para fixar anotações acima de uma mesa utilitária e um leito dobrável no canto. Embora não fosse grandioso, passava uma sensação acolhedora de que ele gostou. Logo trouxeram para ele um pequeno motor removido de uma das aeromotos que colocaram sobre a mesa de trabalho. Era do tamanho de um melão grande. Depois disso, trouxeram Elegia pelos braços, que estavam algemados nos pulsos. Ele não havia visto a queimada desde que ajudara a resgatá-la durante sua fuga inicial. Foi necessário um grupo de 6 homens para acorrentá-la na parede enquanto ela se debatia. Ele a estudou com mais atenção, sentado à mesa. Ela parecia estar na casa dos 30 e tantos anos. Tinha uma marca de brasa na bochecha esquerda e o cabelo negro e grisalho havia sido cortado. Como a irmã, ela possuía olhos verde claros e Nômade tivera muitas oportunidades de encará-los enquanto ela esbravejava contra os captores. Os homens finalmente partiram, vários deles com machucados devido a joelhadas ou cotoveladas. Mesmo acorrentada, aquela mulher era perigosa. Sua brasa, brilhando na cavidade cinzenta do peito, onde o coração deveria estar, ardera intensamente enquanto ela lutava contra as correntes. Se não fosse tão investida, com o poder reforçando sua pele e seus músculos, teria sido ferida nas tentativas furiosas de se soltar. Esse já foi o quarto dela, disse Contemplação do umbral da porta. Eu tinha esperanças de que estar aqui pudesse despertar algum tipo de memória. Pela maneira como Elegia resistia, ele duvidava que o plano estivesse funcionando. Ainda assim, o fato de que aquele era o lugar dela indicava que ele teria gostado daquela mulher, se ela não houvesse sido queimada até restarem apenas as cinzas de sua alma. Para que você a quer? Perguntou Contemplação. Eu preciso entender as fontes de energia de vocês, respondeu o Nômade. Esses corações solares não se parecem com nada que eu tenha visto em qualquer planeta. Ele indicou a Elegia. Ela tem uma dentro de si. Quero executar alguns testes. Isso vai machucá-la? Não posso prometer que sim ou que não, mas não espero que a machuquem. Contemplação assentiu, pensativa, com o cabelo negro penteado em forma de colmeia, fazendo com que ela parecesse mais alta do que era. Existem aqueles entre nós que ficariam extremamente irritados com você se algo infeliz acontecesse com Elegia, comentou ela, por fim. Ele assentiu. Você não é uma dessas pessoas, contudo? Eu conheci Elegia muito bem, disse Contemplação. Eu falei por ela muitas vezes durante os meses em que ela encorajou nossa rebelião. Quando foi nomeada para o bem maior, voltei para nomeá-la para a estrela guia, a posição daquele que conduz a cidade por sua rota. Para nós é mais do que isso. É a pessoa que pensa nos planos. Nós somos os líderes da cidade, mas ela era seu coração. Nós seguimos sua visão. Ela indicou a mulher acorrentada à parede. Aquela coisa não é Elegia. Você não pode feri-la, Iluminado. Ela já está morta. Então a Contemplação deu um passo na direção dele, removeu a luva e levantou, com a palma voltada para a frente. Parecia esperar algo dele. Hesitante, Nômade colocou uma das mãos diante da dela, mas não a tocou. Você não extrai nada? Perguntou ela. Fui levado a crer que não é boa etiqueta tomar calor dos outros. A menos que seja oferecido, replicou Contemplação, acenando com a cabeça para sua mão. Nós consideramos isto um ato de agradecimento, Iluminado. Uma exibição de vulnerabilidade e disposição a confiar. Você sofreu grande dor e correu grande risco para salvar minha vida. Obrigada. Então ele pressionou a palma na dela. Sua respiração se torna minha.
sussurrou ele, arriscando um comando para tentar extrair o calor dela. Não funcionou, óbvio, mas valeu a pena tentar. E além disso, a cerimônia significou algo para ela. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Quando você entrou por aquela janela, eu soube que você era ele. Um homem iluminado das histórias. Eu tive certeza quando você nos ofereceu a esperança de continuar na nossa eterna peregrinação. Eu não sou o que você pensa, contemplação. Eu realmente não sou. Mas, neste momento, se eu conseguir manter todos vocês em movimento, pode me chamar do que tormentosamente quiser. A mulher idosa sorriu. Estou feliz de ter visto você. Então ela recuou, deixando-o sozinho com uma mulher louca brilhante. Bem, aquilo e sua consciência semifuncional. Você acha mesmo que vai conseguir fazer isso? Pergunta o herói, em dúvida, mas curioso. Nômade se acomodou atrás da mesa, mas continuou fitando a elegia, que havia parado de se debater, e se devotava a olhá-lo de cara feia. Eu acho que não tem outra opção, disse ele para auxiliar. Felizmente, eles já resolveram a parte difícil. Já? Ele abriu um caderno em branco. Claro, eles têm uma fonte de energia compacta, potente e renovável. Algo com que a maioria das sociedades em desenvolvimento só pode sonhar. Isso é difícil. Viajar sempre dependeu de uma fonte de energia. Criar energia, bem, liberá-la é fácil. Basta jogar um fósforo em uma pilha de madeira seca. Mas acumulá-la, torná-la portátil, esse é o problema. Se é tão fácil, replicou o auxiliar enquanto o nômade começava a escrever e desenhar. Então o que acontece quando eles chegam àquelas montanhas? Por que os motores param de funcionar? Os motores não param de funcionar. Continuam liberando energia, mas não há nada para que façam alguma coisa. A maior parte da viagem convencional envolve um princípio básico: reações iguais e opostas. Desde mecanismos de jato até carruagens puxadas a cavalo, tudo tem a ver com as leis primárias do movimento. E um motor a jato precisa de ar para fornecer impulso? Isso. É mais complicado, mas, no geral, um motor a jato funciona expelindo o ar por um bocal pequeno. Na maioria dos casos, é ar superaquecido que passa através de uma turbina, e a propulsão resultante é o que move a nave. Ar sendo disparado pela parte de trás do motor. Então, se não há mais ar, não há mais propulsão? Exatamente, disse ele, apontando para o pequeno motor. Suspeito que essas laterais aqui sejam entradas de ar. Elas sugam um bocado dele, então o coração solar o superaquece nessa estrutura aqui, que é algum tipo de compressor. Talvez até mesmo gere plasma, o que seria incrível. Olha só isso. Está vendo esses bocais? É aqui que o ar superaquecido, e talvez até mesmo alguma investidura transformada em energia bruta, explode. Isso nos dá elevação e produz o brilho flamejante que vemos. Mas e o voo espacial, onde não existe ar? Como outras naves fazem isso? Isso ainda era relativamente novo. Bem, a ciência era antiga, dependendo de que partes da Cosmércia havia visitado. Mas poucos haviam feito experimentos com ela até os 100 anos antes, mais ou menos. Por que se dar tanto trabalho para viajar pelo vácuo do espaço, quando há maneiras mais fáceis de viajar entre os planetas? Tá parecendo o shorts que eu fiz ontem. A complicação era que boa parte dessas maneiras era lenta e, em geral, envolvia meses ou até anos de caminhada por outra dimensão. Também era possível voar, mas só até pontos específicos. Os métodos mais rápidos que podiam ir a qualquer lugar ainda estavam começando a ser explorados, mas eram proporcionalmente mais difíceis das próprias maneiras. Era isso, ou tinham alguns tormentosos e terríveis efeitos colaterais? Nômade sabia disso por experiência própria. Ainda assim,
Um número cada vez maior de pessoas na Cosmere estava avançando lentamente na compreensão de métodos difíceis, mas plausíveis, que haviam estado fora do alcance até que a praticidade científica combinara devaneios teóricos. Para o voo espacial, respondeu o nômade, as pessoas geralmente levam o próprio propelente. Um motor de foguete mistura um combustível e um oxidante, mas a questão é que a massa desses dois é ejetada da traseira do motor a alta velocidade. Massa e energias expelidas por trás fazem com que você vá para a frente. Esses motores alimentados por coração solar não carregam combustível. Então é só fazermos isso. Quanto oxigênio líquido temos à mão? E querosene? Combustível de foguete não é um material comum, Ox. Eu duvido que conseguiríamos fazer isso a tempo, e desconheço fontes de éter zéfiro neste planeta. Você conhece? Então, estamos arruinados? Não, disse ele, começando a esboçar um diagrama. Eles têm abundância de uma coisa: água. Ela está batendo no telhado agora mesmo. Além disso, eles têm, como eu disse, a parte difícil à mão: combustível supercompacto e rico em energia. Ele pode aquecer coisas sem precisar de oxigênio. Então, se houver um boiler funcionando e jatos de vapor abaixo. Espera aí, você vai realizar um voo espacial com um motor a vapor? Acho que vou. Mas eu consideraria este um voo de atmosfera superior em vez de um voo espacial de verdade. De qualquer modo, você ficaria surpreso com a quantidade de fontes de energia modernas que funcionam com o mesmo princípio. O problema com motores a vapor tradicionais, bem, um dos maiores, sempre foi o fato de que o combustível é extremamente volumoso e pesado. Não é prático para muita coisa além de motores de grande escala em trilhos com uma grande capacidade de reboque. Mas, como eu disse, é assim que funciona todo movimento. Todo movimento? Pergunta o cavaleiro, hesitante. E quando nós voávamos juntos no passado? Nômade paralisou. Aquilo era diferente. Ele errara, naturalmente. Nem todo movimento se devia a fatores que ele havia indicado. Havia outros tipos, como as leis fundamentais da atração. Um corpo para outro. Forças que mantinham toda a matéria coesa no nível do Axon. Aquilo era diferente, admitiu ele. Eu adorava aquilo, disse Aux. Antes. Nômade soltou um suspiro pesado e fechou os olhos com força. Não foi culpa sua. Eu disse sim para Royd e me conectei com você. Você não sabia quais seriam as consequências disso. Eu deixei o fractal do alvorecer nos consumir, auxiliar. Eu o deixei se alimentar de você. Eu salvei um pouco. Este pedacinho da minha mente. O último fragmento da minha alma. Era culpa de Riso tanto quanto de Nômade. Um ato ostensivo para proteger a Cosmere. Riso havia pedido que ele carregasse algo conhecido como um fractal do alvorecer. Um poço de investidura inimaginável, projetado como uma arma. Nômade não sabia dos detalhes, mas, enquanto tentava ajudar, um amigo foi morto, reduzido a uma voz na cabeça dele. E agora exércitos inteiros o estavam caçando. Ele havia pegado aquela arma terrível para tentar escondê-la, e aquele poder havia deformado sua alma. Pior ainda, ele não havia sabido, não havia compreendido que criar um laço com o auxiliar levaria a tamanha tragédia. Os dois haviam passado os anos juntos com o potencial à espreita, invisível. Então, em um momento de necessidade, ele havia inconscientemente buscado qualquer fonte de energia possível. O fractal do alvorecer encontrou auxiliar, um ser de investidura. Ele havia transformado a própria substância de Ox em poder para abastecer as habilidades de Nômade. O fractal do alvorecer,
a arma, havia protegido a si mesmo. Independentemente de qualquer coisa, independentemente de quem iria matar. Nômade quase não conseguiu parar antes de queimar a alma inteira de auxiliar em um momento de extremo poder. Não é hora de arrependimentos, censura o cavaleiro em tom gentil. Você tem alguns problemas enormes para resolver. Ele tinha razão. Nômade abriu os olhos e enfiou a mão no bolso, tirando o coração solar drenado que restara após ele ter sugado a investidura. Parecia vidro, um pedacinho cilíndrico de quartzo fumê com 20 centímetros de altura e poucos de diâmetro. A superfície estava marcada com sulcos e um tipo de granulação como cera derretida. Era aleatório, naturalmente, mas ele podia jurar que uma parte se parecia com um rosto gritando. Rebecca afirmara que aquela coisa podia abastecer uma nave durante meses. Esse tipo de poder não fazia parte da maioria das almas, nem mesmo almas trenoditas. Havia algo mais ali. O poder estava sendo extraído de outro lugar, com a alma agindo como um tipo de semente ou arranque. Mas por que o coração solar rocharano que o Rei das Cinzas havia demonstrado era tão pequeno? Porque não havia reagido como uma semente daquelas. Ele fitou os cadernos e sentiu um temor crescente. Aquele era o tipo de coisa que Nômade havia fugido, mesmo antes de a caçada de fato começar. Fracassos que envolviam seu coração como arame farpado, estendendo-se até a infância. Mas era isso ou se arrastar de volta para o Rei das Cinzas e aceitar sua oferta de emprego. Nômade só consideraria isso de verdade se a própria Brigada Noturna estivesse batendo a porta, de modo que encarou a tarefa em mãos e começou a desenhar os projetos.